Então, nós vamos começar com alguns textos da agenda da mãe e, em seguida, a continuação do nosso capítulo da Bíblia. Bom, dias um pouco duros. O tempo todo, como que atormentada ou invadida por esta frase de Sávio, quando o Senhor lhe propõe de viver uma vida de beatitude lá no alto, e que ela responde: não, ainda demasiado batalhas a travar na terra. Isso penetrou em mim, e cada vez que há dificuldades, isso vem como para dizer: não te lamentes. E quantas batalhas! Então, esse é o trecho de Savitri ao qual a mãe se refere. Eu não ascendo ao teu dia eterno. A terra é o lugar escolhido pelas almas poderosas. A terra é o campo de batalha do espírito heróico. A forja onde o grande construtor dá forma às suas obras. Tua sujeição na terra é maior, ó Rei, que todas as gloriosas liberdades do céu. Em mim, o espírito do amor imortal estende seus braços para abraçar a humanidade. Para mim, teus céus são muito distantes dos homens que sofrem. Imperfeita é a alegria que não é compartilhada por todos. Ou expandir-se, ou cingir e capturar cada vez mais corações, até que o amor em nós tenha preenchido teu mundo. Então, esse é um texto que eu achei interessante também, porque é uma coisa que se fala muito, né? A ciência e a religião, que um dia vão se encontrar e tal. Então, a mãe fala disso assim na linguagem dela, que é uma linguagem muito simples, muito direta. E, então, eu achei interessante para poder ler esse texto hoje. Então, houve um tempo, durante muito tempo, em que eu pensava que a ciência, se fosse até o final de sua possibilidade, mas de maneira absoluta, se é possível, se encontraria com o conhecimento verdadeiro. Como, por exemplo, em seu estudo da composição da matéria. Então, a força de empurrar, empurrar, empurrar a investigação, haveria um momento em que os dois se encontrariam, ciência e a religião. No
no caso, as duas, né? Quer dizer, se tem um erro, se eu estudo, uma forma empurrar, 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 a investigação, haveria um momento em que a ciência e a religião se encontrariam. E bem, no momento em que tive essa experiência da passagem da consciência da verdade eterna à consciência do mundo individualizado, isso foi uma experiência que ela teve nos dias antes. Isso me pareceu impossível. E se você me pergunta agora, eu acredito que uma e outra, essa possibilidade de junção, empurrando a ciência ao máximo, e depois essa impossibilidade de qualquer conexão consciente verdadeira com o mundo material, são ambas inexatas. Há outra coisa. Estes dias, cada vez mais, eu me encontro em presença do problema total, como se nunca o houvesse visto. Talvez são dois caminhos que conduzem a um terceiro ponto, e que nesse momento é esse terceiro ponto que eu estou. Não verdadeiramente estudando, mas que estou em busca, em que os dois se uniriam em um terceiro, que seria a coisa verdadeira. Mas, com certeza, o conhecimento objetivo, científico, levado a seu extremo, se lhe é possível ser absolutamente total, aí há um ser. Em todo caso, ela conduz ao limiar. É isso que diz Cherubim. Somente ele diz que isso é fatal, porque todos aqui comem uma verdade absoluta. É nisso que é fatal. Quer dizer, o conhecimento objetivo, científico, quando é levado ao extremo, que ele pode ser total, e a mãe diz, se há um ser, conduz de todo modo a um limiar. Aí Cherubim diz que isso é fatal, porque todos aqueles que se dedicaram a este conhecimento objetivo, científico, acreditaram nele como uma verdade absoluta. Então, no momento que se tornou a verdade absoluta, então há uma porta que se fecha ao acesso a uma outra coisa. Então, é isso que faz com que se torne fatal. Mas, a partir de minha experiência pessoal, eu poderia dizer que para todos aqueles que acreditam na abordagem espiritual exclusiva, a abordagem pela experiência interior, em todo caso, se é exclusiva, é também fatal. Então, o que quer dizer abordagem pela experiência interior exclusiva? Quer dizer, que isso é só isso, né? Quer dizer, não há outra coisa, só pode ser assim. Então, ela diz, isso também é fatal, porque exclui outros aspectos, né, do conhecimento. Porque ela lhes revela um aspecto, uma verdade do todo, mas não o todo. O outro lado me parece igualmente indispensável, no sentido que quando eu estava tão totalmente nessa realização suprema, era absolutamente incontestável que a outra realização exterior, mentirosa, era apenas uma deformação, provavelmente acidental, de alguma coisa que era tão verdadeira quanto a outra. E é dessa alguma coisa que estamos em busca. E talvez não apenas em busca, mas talvez da fabricação disso. Estamos no momento de fabricar isso, ela diz. Então, nós somos utilizados para participar da manifestação disso. Disso que é essa alguma coisa que é outra coisa. Então, o outro lado
no Canadá estava nessa realidade, tendo essa experiência. Então, o outro lado, que seria o lado, digamos, do conhecimento científico, racional, me parece igualmente indispensável, porque era incontestável que essa outra realização exterior, mentirosa, era apenas uma deformação de uma coisa que era tão verdadeira quanto a outra. Quer dizer, o fato que se tornou uma coisa exterior, uma coisa que nega uma outra realidade, quer dizer, o outro aspecto, então isso é coisa que é mentirosa, é uma deformação, mas ela em si é tão verdadeira quanto a outra. Então, o que estamos buscando agora é essa outra coisa, essa alguma outra coisa que estamos em busca. E talvez mesmo como que fabricando isso, né? Então, nós somos utilizados para participar da manifestação disso, dessa outra coisa. Vá lá, desculpe, nós somos utilizados para participar da manifestação disso. Disso que é ainda inconcebível para todo mundo, que ainda não é. É uma expressão que está por vir. Vá lá, tudo o que posso dizer. É verdadeiramente o estado de consciência em que vivo nesse momento. É como se eu estivesse em presença desse eterno problema, mas de uma outra posição. Quer dizer, o eterno problema seria essa dualidade, né? Essa dualidade que é tão real até hoje. Então, se fala muito da física quântica, da nova ciência e tal, mas isso ainda acho que não atingiu ainda a vida, ou, digamos, não atingiu ainda a realidade, né? Então, ainda essa divisão ainda é muito real. Então, ela fala disso. Então, ela vive já nesse outro estado de consciência que ela vive, e é como se ela estivesse em presença desse problema, esse eterno problema, dessa outra coisa. Então, ela está numa outra posição, tentando olhar, quer dizer, olhando, né? Essa, essa dualidade, e como que fabricando, como ela diz, essa outra coisa. Estas posições, a posição espiritual e a posição materialista, se podemos dizer, que se creem exclusivas e únicas, o que as faz negar o valor da outra do ponto de vista da verdade. São insuficientes, não apenas porque elas não admitem a outra, mas porque admitir as duas não basta para resolver o problema. É alguma coisa outra. Uma terceira coisa que não é a consequência dessas duas, mas que é algo a descobrir, que provavelmente abriria a porta do conhecimento total. Vou lá onde estou. Mas não posso dizer porque estou nesse ponto. Então, esse texto agora que nós vamos ler, achei ele muito interessante e eu incluí ele nessa hoje porque tem, tem eu achei uma relação assim muito profunda com o que Sri Aurobindo nos diz na vida divina, né? Que é
a constante presença do Senhor. Então, nós vamos ver, e aí, no final, comentamos mais uma vez, mas a mãe, nesse período, assim, por muitos anos, ela usava essa expressão, um banho do Senhor. Então, algumas pessoas, quando vinham, queriam ter um encontro com ela, queriam marcar um encontro na presença dela. Então, às vezes ela dizia, olha, diz para ele que eu não falo, quer dizer, eu não converso nesse sentido, né? Mas o que eu ofereço é um banho do Senhor. E então essa é uma expressão que ela usava bastante frequentemente. E então nós vamos ler o que ela diz. Então, claro, é parte de uma conversação que continua e que tem alguma coisa que veio antes, mas esse trecho é claro em si mesmo. É isso que eu via quando eu te falei outro dia disso que chamei banho do Senhor. A atmosfera está cheia, não é? Cheia, cheia de uma presença. Não podemos nem mesmo dizer que é uma vibração, é uma presença. Mas as pessoas entram, não sentem nada, quer dizer, entram no ambiente da mãe, quer dizer, entram digamos, no quarto dela, né, na presença dela. Então, as pessoas entram, não sentem nada. Ou se sentem, não conseguem compreender. Isso não corresponde a nada na consciência delas. Mas se eu concentro certa vibração na consciência delas, eu as ponho em contato. E de imediato, elas sentem alguma coisa, com a impressão que é uma coisa nova. Mas isso não é novo, de jeito nenhum. É a capacidade delas de perceber que é nova. Então, claro, as pessoas entravam, não percebiam, né? Muitas delas não percebiam o que estava acontecendo, né, ali, ou se estava acontecendo algo. Então, no momento, a mãe fazia a ligação. Então, ela punha a consciência, né, na pessoa. E aí, de imediato, ela sente alguma coisa. Então, para essas pessoas, é uma coisa nova. Elas nunca tinham vivido isso antes. Mas a mãe diz, isso não é novo de jeito nenhum. É a capacidade de perceber que é nova. E, de modo geral, é assim. O Senhor está em toda parte. Sua vibração está em toda parte. Mas é a capacidade de senti-lo, ou de ser consciente dele, que é nova. Por toda a eternidade, ele está aí. Por toda a eternidade, ele está aí. E a experiência que eu tenho constantemente, não é que eu vou buscar algo que não está aí, que eu o levo lá onde ele não está. Quando eu digo ao Senhor, manifesta-te, eu não quero dizer que ele não se manifestou. Eu quero dizer, dá-nos o poder de sentir tua presença. Seria preciso dizer, eu não sei se é francês ou se é uma tradução do inglês, torna-te manifesto. Permite que nos tornemos conscientes de tua presença. Então, aqui é interessante, né? Porque ela diz, não é que eu vou buscar algo que não está aí e que eu o levo lá onde ele não está. Quando eu digo ao Senhor, manifesta-te, eu não quero dizer que ele não se manifestou, eu não quero dizer que ele não está aí. O que ela quer dizer é isso. Dá-nos o poder de sentir tua manifestação. E aí ela continua. Seria preciso dizer, aí ela não sabe se a expressão é em francês ou se é uma tradução do inglês, torna-te manifesto. Permite que nos tornemos conscientes de tua presença.
E isso dá bem o sentimento da irrealidade, da inconsciência e de toda a desordem que resulta disso, da inconsciência, da irrealidade, né? Quer dizer, a desordem que resulta disso. Porque é uma realidade constante, uma ordem divina constante. E é somente a incapacidade de percebê-la que é a desordem, falsidade atual, que não percebemos. As experiências se multiplicam. Então, exteriormente, é como se todas as pessoas começassem a brigar, a disputar-se, rindo a mãe, ainda muito mais que antes, pelas coisas mais fúteis do mundo. Isso ela está falando do Ashram, né? Então, naquela época, nos anos 60, que tinham assim essas coisas, essas pequenas coisas, né, de convivência de família, digamos, né, essas disputas, pequenos egoísmos, pequenas coisas, né, pelas coisas mais fúteis do mundo, de maneira absolutamente inútil, sem razão, justo assim. E então, para mim, as duas se tornam visíveis ao mesmo tempo. A coisa verdadeira e sua deformação. O acontecimento, assim como deveria se passar, e a deformação. E o acontecimento permanece o mesmo. Então, ela vê as duas coisas. Ela vê a coisa verdadeira, a deformação da coisa, e o acontecimento, né? A coisa que está acontecendo. Então, o acontecimento é o mesmo, né? Mas assim, mas a deformação é aquilo que é alguma coisa que se mete dentro e que faz com que tudo se torne conflituoso, né? Então, ela diz né, no começo, é o sentimento da irrealidade, da inconsciência. Então, essa ignorância, né, essa inconsciência é o resultado, né? Quer dizer, resulta disso, porque a gente não percebe essa ordem divina constante, não percebe. Então, daí vem a desordem, a falsidade atual. A deformação é simplesmente como uma excrescência que está por cima, completamente inútil, que complica de maneira atroz, por nada. E então, que dá completamente a impressão, verdadeiramente, da falsidade. Isso não tem sentido, não tem razão de ser. É completamente inútil, perfeitamente imbecil. E por que está aí? É tomado e distorcido. Tudo está tomado e distorcido. O que é este hábito de distorcer as coisas? Eu não sei. No fundo, nos perguntamos: a quem isto diverte? As pessoas se lamentam, dizem que estão bem infelizes, mas é sua própria culpa. São elas mesmas que fazem isso. Se não o fizessem, tudo seria inteiramente simples. E os acontecimentos não seriam mudados. Isso da que a deformação é como se é como uma excrescência, né? Como uma coisa que é inútil, né? Como uma coisa que cresceu do nada, uma coisa assim que fica ali agarrada, né? Que complica tudo, sem nenhuma razão. Não tem sentido, é completamente inútil. E por que está aí? E é interessante, né, que ela pergunta, no fundo, nos perguntamos a quem isto diverte, né? Como se ela está perguntando, ela está sugerindo, né, que há alguém que se diverte com isso, quer dizer, alguma coisa que se diverte com isso, alguma entidade, algum ser, quem sabe, né? No fundo, a quem isto diverte? As pessoas se lamentam que são infelizes e tal, mas é a própria culpa delas, são elas mesmas que fazem isso.
E se não fizessem, tudo seria inteiramente simples. Quer dizer, bastaria não mudar a coisa, né? Não ver a coisa, não distorcer a coisa. Às vezes é tão simples, né? E isso acontece com cada um de nós, na vida, né? No cotidiano, numa discussão com uma pessoa, numa desentendimento em família, ou com um amigo, ou com nós mesmos, né? Porque acontece isso. Então, por exemplo, tem o gosto do drama. Então, às vezes, uma coisa que é bem simples, que poderia ser solucionada com um pouco de respiração, um pouco de calma, se poderia solucionar, vira um gigante, vira uma coisa enorme, assim, um drama, e aí se chora, aí se arranca os cabelos e tal. E porque tem essa coisa assim da... então, às vezes, as pessoas se lamentam, dizem que estão infelizes, mas se a gente pudesse ser mais simples, né? Tudo seria realmente mais simples, né? Então, esse texto, para mim, eu liguei muito com a vida divina, porque essa coisa da presença que está em tudo, quer dizer, a presença que não tem nada que não seja essa presença. Como a mãe diz antes, né? Que não é que ela manifesta uma coisa que não existia antes, né? Quer dizer, que ela vai pegar em algum lugar e traz, né? Quer dizer, ela simplesmente faz a pessoa consciente de que há essa presença. E isso retorna, digamos, à ideia da vida divina, porque é o que Cherubino nos diz, que é a existência única. Então, essa existência única quer dizer isso, né? Quer dizer que ela está em tudo, ela está em todo lugar, não há nada que não seja essa existência única. Não há nada que esteja fora dessa existência única, como não há nada que esteja fora dessa presença divina. Então, essa presença, ela está em tudo. Ela está em cada célula do nosso corpo, né? Então, essa unidade de tudo, essa existência única, essa presença única, é isso, né? Então, isso me trouxe, digamos, com as palavras da mãe, me trouxe assim essa essência profunda, né, da vida divina, quer dizer, a existência única. Então, assim, falando da vida divina, é como se esse oceano, né, de conhecimento que, que Children nos deixa. E, e esses últimos capítulos que nós estamos lendo agora, os últimos 6 capítulos, que ele escreveu, né, assim, nos últimos anos da vida dele. Ele, é curioso, eu penso nisso, né, como que ele, que ele trouxe nesses últimos capítulos. Então, se a gente vê esses últimos 6 capítulos, né, os títulos, você tem o homem e a evolução do homem espiritual, a transformação tripla, a ascensão à supramente, o ser gnóstico e a vida divina. É, então, com esses capítulos finais, assim, ele nos põe,
diante de uma grandeza, assim, de uma altura, de uma dimensão inimaginável. Então, eu penso assim, ele começou a escrever, digamos, essa série, né, que ele começou a escrever na revista Área, em 1914, que foi quando começou, assim, a Primeira Guerra Mundial. E, e claro que não foi de graça, né, que ele começou essa revista naquele período e escreveu tudo aquilo que ele escreveu, que nós sabemos, continuou escrevendo. E, e esses últimos capítulos da vida divina, justamente, ele nos deu já no final da vida dele, já depois da guerra, e da Segunda Guerra, né? E, e é um legado, né? Quer dizer, é um presente que ele nos faz. Porque o fato que ele coloca essa possibilidade, o fato que ele nos conduz a esse nível, só nos dá a certeza de que é possível. Senão ele não teria escrito, ele não teria nos deixado esse escrito, né? Quer dizer, se ele nos deixou isso, né? Quer dizer, que ele nos diz que é possível chegar a isso. Então, se a gente imagina, por exemplo, que ele diz a um discípulo que ele poderia escrever, ele poderia ter escrito não sei quantas vezes mais de tudo que ele escreveu, e ele escreveu muito, né, sabemos. Então, a gente pode imaginar assim, o que mais ele poderia nos dizer, Chirolomina, né? E, então, o valor desse livro, assim, o valor do trabalho de Chirolomina, eu falo da Vida Divina porque é o que nós estamos, né, trabalhando agora, lendo juntos. O valor disso é imensurável, imensurável. E, então, por exemplo, esse capítulo nós estamos lendo agora, já há vários meses, já, né, há algum tempo já, e vamos ainda continuar por um pouco. Assim, quer dizer, uma tradução é sempre pobre, sempre empobrece muito o original, mas mesmo assim, se a gente lê o começo desse capítulo, é pura poesia, né? Quer dizer, assim, eu sugiro, assim, sugiro com bastante ênfase que cada um de nós possa fazer assim uma volta atrás nesse capítulo e começar a ler o início do capítulo, os primeiros parágrafos, né? E a beleza desses capítulos, assim, quem puder ler o original em inglês, por favor, eu recomendo, assim, insisto até, que é, que é de uma poesia que só um poeta poderia escrever, com a beleza que Cherubino descreve esses primeiros parágrafos desse capítulo. Assim, quando ele descreve a natureza, que ele descreve a evolução, né? Se ele descreve aquela testemunha que se visse surgir, né, daquele pontinho perdido no universo, tudo que ele descreve com uma tal poesia, uma tal beleza. Então, eu sugiro que, quando vocês tiverem tempo, assim, voltem um pouco atrás e leiam o início desse capítulo, porque é de uma extrema beleza, é pura poesia. Então, agora nós vamos abrir mais uma vez a página 766, que nós concluímos a última vez, mas eu gostaria de retomar nessa página o final
do parágrafo. Quer dizer, tem o final do parágrafo, que começa na página precedente, e o outro parágrafo. Então, buscando aqui o final desse parágrafo primeiro, onde se diz, em sua essência, a espiritualidade, quer dizer, ele define aqui espiritualidade. Então, nós vamos ler isso, esse trecho. Então, ele diz, em sua essência, a espiritualidade é o despertar para a realidade interior de nosso ser, para o espírito, o self, a alma, que é diferente de nossa mente, vida e corpo. É uma aspiração interior para conhecer, sentir, ser isto, para entrar em contato com a realidade mais vasta que ultrapassa o universo e o permeia, e que habita também em nosso próprio ser. É uma aspiração para estar em comunhão e união com essa realidade, e como resultado da aspiração, do contato e união, é uma virada, é uma conversão, uma transformação de todo o nosso ser, o crescimento ou o despertar em um novo devenir, ou novo ser, novo self, nova natureza. Então, eu volto a esse texto porque é uma definição assim extraordinária, né, da espiritualidade, né, porque justamente esses últimos capítulos ele nos conduz a essa virada, né, ao que ele chama de a espiritualidade. Quer dizer, a espiritualidade que ele fala aqui é já além, né, da descoberta do ser psíquico, é já além de uma série de realizações, é além de uma série de experiências, quer dizer, é já um caminho, né? Quer dizer, assim, é já uma decisão, nós estamos já num caminho espiritual. Já é mais do que a aspiração, é já, tá, então assim, já é já vai se tornando cada vez mais concreta essa ascensão, né? Então, assim, ele diz a espiritualidade é despertar. Então, há algo que estava dormindo, né? Então, é a despertar para a realidade interior de nosso ser, para o espírito, para o ser, para a alma. Então, é despertar para isso. Quer dizer, a espiritualidade, então, não é só o que nós consideramos, né? Nossa aspiração, nossa maneira de viver, nossas decisões, quer dizer, são coisas assim, mas que a gente continua com a mesma vida e a gente não tem ainda essa sensação desse ser, né, que nos habita. Esse ser que nos habita, na maioria das pessoas, na maioria de nós, está ainda muito evoluído, muito misturado com nossa mente, nossa maneira de pensar, nossas emoções. Quer dizer, ainda não é sentido como um ser que guia a nossa vida. Então, é despertar, quando o Children menciona isso aqui, então é despertar para essa realidade, que é o espírito, o self, a alma. Quer dizer, é nesse momento, nesse despertar, quando a alma, então, é aquela que conduz a nossa vida e que nós podemos identificar, que podemos realmente sentir como um ser que nos habita, que não é mais essa mistura que a gente não sabe bem o que é, né? Quer dizer, o que é que está me guiando, né? Quer dizer, é o meu ser psíquico, é o que a mãe diz, quando você pergunta, é que você não está ainda. Nós vemos isso assim, o mês passado, né? Quando alguém pergunta, mãe, como é que a gente sabe?
é se você pergunta, e você não está. E quando você está em contato, quando o ser psíquico, quando a alma realmente está presente conscientemente, você sente conscientemente a presença, então você nem precisa mais perguntar, você sabe. Então aqui eu acho mais ou menos é isso, né? É o despertar para a realidade do espírito. Então, claro, a palavra espiritual vem disso, né? Quer dizer, é despertar para a realidade do espírito, que é diferente da nossa mente, nossa vida, nosso corpo. Então, é uma aspiração interior para conhecer, sentir, ser isto, para entrar em contato com a realidade mais vasta, que ultrapassa o universo e o permeia, e que habita também em nosso próprio ser. Aí, assim, também é como esse isto, né? Ser isto. Entrar em contato com a realidade mais vasta, que ultrapassa o universo. Então, isso seria o transcendente. Isso seria Satchitananda, essa realidade mais vasta, e que ultrapassa o universo. Então, esse ser universal, né, que compõe o nosso universo, que permeia nosso universo. Então, que é o mesmo que habita em nosso próprio ser. Então, isso é muito bonito, quer dizer, essa realidade mais vasta, ela ultrapassa o universo, ela permeia o universo e ela habita em nosso próprio ser. Então, essa é a presença, né, que a mãe fala, né? Essa realidade única que a mãe diz. Então, essa presença que está em tudo, né, que tá... Então, o Sri Aurobindo põe aqui outras palavras, né? O transcendente, o universal, o individual. Então, como um resultado da aspiração, do contato e união, então há uma virada, uma conversão, uma transformação de todo o nosso ser. O crescimento ou o despertar em um novo devenir, um novo ser, novo céu, nova natureza. Então, ele fala da comunhão, né? Então, assim, é uma aspiração para estar em comunhão e união. Então, é curioso, assim, é uma diferença entre a palavra comunhão e união, né? Comunhão, como estar em comunhão, ter uma proximidade, ter um diálogo, né? Em comum, né? Uma comunhão com o divino. Mas tem ainda um pouquinho mais, que é ser unido ao divino, estar unido ao divino. Então, esse parágrafo, fica muito mais a gente lê esse parágrafo, mas ele está cheio de coisas, né? Assim, que a gente vai... É muito fantástico. É a definição assim, da vida espiritual, assim, de uma grande... Essa que o Cherubino tem, né? Que ele tem uma capacidade assim, de sintetizar, né? De dizer assim, muito em poucas palavras. Então, para mim, esse trechinho aqui é cheio de coisas, né? Muito cheio. Assim. Então, vamos continuar. Então, com efeito, a consciência força criadora em nossa existência terrestre deve conduzir o avanço de uma evolução dupla em um processo quase simultâneo, mas dando prioridade considerável e importância maior ao elemento inferior. Há uma evolução de nossa natureza externa, própria ao ser mental, na vida e no corpo, e dentro de nós uma preparação e mesmo o começo de uma evolução de nosso ser interno, de nossa natureza oculta, subliminar e espiritual, que quer ir adiante, revelar-se, porque com a emergir da mente, essa revelação torna-se possível. Porém, a preocupação maior da natureza deve ser necessariamente, e por muito tempo ainda,
a evolução da mente até a amplidão, a elevação e a sutileza mais vasta possíveis, pois só assim poderá ser preparada a revelação de uma inteligência inteiramente intuitiva da submente, da supramente, e efetuar-se a passagem difícil que conduz aos instrumentos mais altos do espírito. Então, ele vai nos explicar ainda por que é necessário e por que essa evolução que de um lado é a evolução, digamos, material, física, e do outro lado é a evolução interior. Essas duas vão paralelas, né? E porque justamente esses aspectos, ele tem que se tornar capazes de, de manifestar esse espírito em nós que cresce. Então, assim, é como seria muito estranho, né, digamos, se esse o espírito se desenvolvesse muito mais, então assim, tudo o resto ficasse atrás, né? Porque então nesse caso é como é o que acontece, né, que então se quer abandonar, então se vai a um outro plano, então esse corpo, isso tudo não acompanha, isso tudo é muito só puxa para trás, né? Não cresce, então só impede, né, o espírito. Então, é preciso realmente que esses aspectos se desenvolvam. Então, é isso que ele nos diz aqui. Então, para isso, a preocupação maior da natureza deve ser necessariamente, por muito tempo ainda, a evolução da mente até a amplidão, a elevação e a sutileza mais vastas possíveis, pois só assim poderá ser preparada a revelação de uma inteligência inteiramente intuitiva, da submente, da supramente, e efetuar-se a passagem difícil que conduz aos instrumentos mais altos do espírito. Se a única intenção fosse a revelação da realidade espiritual essencial e a abolição de nosso ser em sua pura existência, essa insistência na evolução mental não teria propósito, pois a cada passo da evolução, o espírito pode liberar-se e nosso ser absorver-se nele. A intensidade do coração, o silêncio total da mente e a vontade absorvendo-se em uma única paixão seria bastante para provocar o movimento dominante. Se a intenção final da natureza fosse voltada para outros mundos, a mesma lei seria ainda mais válida, pois em todo lugar, a cada etapa da natureza, o impulso em direção a esse outro mundo pode ter um poder suficiente para se criar uma passagem, liberar-se da ação terrestre e entrar em uma luz espiritual. Mas se a intenção da natureza for uma mudança que abranja todo o ser, essa dupla evolução é inteligível e justifica-se, pois é indispensável para esse propósito. E isso também corresponde a essa visão de Aurobindo, que é essa visão única, né? Porque isso nunca foi considerado, digamos, nos outros momentos, assim, mesmo nos cumes, né, de certos momentos de diferentes campos da espiritualidade. Isso nunca levou em conta. Quer dizer, a intenção, como sabemos, era sempre se liberar, né, desse mundo, desse plano físico e partir liberado em outra parte. Mas então, contudo, essa dupla evolução impõe um avanço espiritual lento e difícil. Primeiro, o emergir espiritual deve esperar, a cada etapa, que os instrumentos estejam prontos. Em seguida, à medida que o elemento espiritual emerge, é misturado inextricavelmente com os poderes, motivos, impulsos de uma mente, um vital,
e um corpo imperfeitos. Então, na evolução do ser psíquico, né, ele se identifica em um certo momento da evolução, então, com o ser vital, então ele acha que é isso, ou com o ser mental, então se envolve com a mente, se envolve com as emoções, né? Até que, crescendo, mas vamos continuar, acho que aqui ele vai dizer isso. Então, há uma pressão sobre ele, sobre esse elemento espiritual, há uma pressão sobre ele para que aceite e sirva a esses poderes, motivos e impulsos. Ele é sujeito à força de atração de baixo e a misturas perigosas. A tentação constante para cair ou desviar-se. Há, em todo caso, entraves, um peso, um atraso. Então, ele precisa retornar sobre cada passo ganho para fazer avançar aquilo que na natureza humana retarda e o impede de ir mais longe. Então, assim, esse ser espiritual ele tem que ser muito paciente, né? Você tem que acompanhar, ele tem que... Então, isso já precisa que ele tenha uma certa identidade, né? Para que ele possa realmente conduzir essa evolução no físico, digamos, nos outros planos também, né? Que ele consiga fazer com que a mente se torne mais flexível, mais aberta, o vital mais purificado, menos selvagem, né? Menos impulsivo. E justo um dia, quando acontecerá também no plano físico, né? Que o corpo também possa receber essa influência, né? Dessa entidade espiritual. No final, o próprio caráter da mente, em que esse elemento espiritual deve trabalhar, impõe uma limitação à luz e a poderes espirituais emergentes. Ele é compelido a mover-se por segmentos, seguir uma linha ou outra e abandonar completamente ou deixar para mais tarde sua plena realização. Essa obstrução, esse obstáculo da mente, da vida e do corpo, as paixões túrbidas do aspecto vital, a obscuridade, incertezas, dúvidas, negações, contradições da mente, tudo isso, né? São uma entrave tão grande e intolerável que o impulso espiritual impacienta-se e tenta, com rigor, sufocar esses oponentes, rejeitar a vida, mortificar o corpo, silenciar a mente e alcançar sua própria salvação pela evasão do espírito, no espírito puro, e pela rejeição completa de uma natureza obscura e não divina. Então, isso foi o que aconteceu sempre, né, nas religiões. Quer dizer, isso na Índia, por exemplo, aconteceu de maneira assim extrema. E também no Ocidente, quer dizer, nós temos assim, no catolicismo, né, casos assim de como é que a gente chamava isso? Aqueles que se retiravam, né? Se retiravam mesmo, ou se o suplício, né? Que só torturavam o corpo. Quer dizer, isso na Índia nunca aconteceu dessa maneira, porque na Índia não tem, no Ocidente tem muito catolicismo, essa coisa do pecado. Então, assim, a punição, coisa que na Índia não existia. Quer dizer, na Índia era só a tentativa de fazer o corpo obedecer ao espírito. Então, assim, através justamente de certos excessos no plano físico, mas não era no sentido de punir o corpo, era no sentido de como que fazer o corpo se dobrar ou seguir o impulso espiritual. Enquanto que no Ocidente, no catolicismo sobretudo, tinha esse sentido do pecado, a punição, quer dizer, punir o corpo, fazer o corpo sofrer, para dominar o corpo, né? Para eliminar esse sentido do pecado. Então, assim, se torturava muito o corpo. Então, isso era uma coisa assim extrema, porque aquilo que interessava era se liberar desse físico, dessa matéria, desse mundo, né? Que era falso e onde, né?
Então, a parte, esse apelo supremo, essa insistência natural da parte espiritual em nós para retornar ao seu próprio elemento e estado superior, esses aspectos vitais e físicos da natureza agem como um obstáculo à espiritualidade pura e são uma razão irresistível em favor do ascetismo, ilusionismo, da tendência a buscar outros mundos, do desejo de evadir-se da vida, da paixão por um absoluto puro e sem mistura. Então, assim, é interessante também, como o Cherubino diz aqui, então, a parte, esse apelo supremo, essa insistência natural da parte espiritual em nós, para retornar ao seu próprio elemento e estado superior. Esses aspectos vitais e físicos da natureza agem como obstáculo à espiritualidade pura e são um favor irresistível do ascetismo, são uma razão irresistível em favor do ascetismo, do ilusionismo, da tendência a buscar outros mundos, do desejo de evadir-se da vida, da paixão por um absoluto puro e sem mistura. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é o que Chomino diz aqui, esse apelo supremo, essa insistência natural da parte espiritual em nós para retornar ao seu próprio elemento e estado superior. Quer dizer, esse elemento superior, esse estado supremo, é nosso elemento natural. É isso que ele diz. Seu próprio elemento natural do ser, né? Quer dizer, o ser psíquico, a alma, a parte espiritual em nós. Então, assim, o seu elemento é esse, né? Esse elemento superior. Então, quando se torna muito difícil chegar a isso, então foi criado, e até hoje corresponde a uma certa realidade para muitas pessoas. Então, as pessoas ainda acham que tem que se retirar, que tem que ter uma vida mais retirada, que tem que ir para uma floresta, tem que morar no campo, tem que ir porque para poder se dedicar à vida espiritual, porque na vida normal não se consegue. Quer dizer, é uma tendência que ainda existe, né, na gente, porque não se consegue ainda fazer essa... E que é compreensível, né? Cherubino nos diz isso. Fazer essa virada, né, de que, afinal, a presença, né, quer dizer, essa realidade da existência está em todo lugar. Então, assim, o yoga é integral, quer dizer, isso que a gente está aprendendo aos poucos com o Sri Aurobindo é uma coisa que ainda não é, digamos, de um conhecimento geral, né? Assim, ainda se existe alguma coisa assim, atávica que ainda acredita que, que é necessário retirar-se, né, para alcançar certas experiências espirituais. O absolutismo espiritual puro é um movimento do self em direção à sua identidade suprema, mas é também indispensável ao propósito da natureza, pois sem ele, a mistura, a gravitação para baixo, tornaria impossível o emergir espiritual. Então, isso foi necessário. E eu imagino que, inclusive, para muitas pessoas, há um momento na vida em que seria necessário viver isso. Talvez não para toda a vida, mas que para fortalecer esse aspecto, que seja importante também esse retiro, né? Mas não como uma coisa permanente, mas como uma coisa assim temporária, como uma passagem, uma coisa que fortifica, que solidifica, digamos, a experiência, né? Então, porque senão a gravitação para baixo tornaria impossível o emergir espiritual, porque se não houvesse essa exigência, né? Esse impulso a outra coisa e querer. E essa recusa, né, de aceitar esses elementos assim, materiais, mais materiais da vida, então isso foi uma necessidade, né, como o senhor bem diz aqui, indispensável. Porque senão, se ser, né, se misturar, isso seria
seria impossível, então, esse emergir espiritual. O extremista desse absolutismo, o solitário, o asceta, é o porta-estandarte do espírito. Sua roupa ocre é sua bandeira, o sinal de uma recusa a todo compromisso. Quer dizer, a roupa ocre, aqui, ele se refere ao sannyasi, né? Quer dizer, esse é o típico sannyasi, que é esse que ainda existe aqui na Índia e que vive justamente, não tem nada. Ele vive, digamos, é um, como se pode dizer, ele caminha, ele não tem uma casa, ele não tem nada pessoal, ele tem uma, como é que a gente diz isso, uma cumbuquinha na mão, né, para pedir esmolas, então ele não tem nada de pessoal. Então, o Sadhu Prema, ele viveu isso. Há um certo período na vida dele aqui na Índia, o Sadhu Prema, ele foi um sannyasi, ele deixou tudo e viveu dessa maneira, por um período. Eu não sei quanto tempo, mas, assim, algum tempo, ele foi um sannyasi. Então, pois, na verdade, o esforço para emergir não pode acabar em um compromisso, mas apenas uma vitória espiritual total e a completa submissão da natureza inferior. Se isso for impossível aqui, então, na verdade, deverá ser alcançado em algum outro lugar. Então, se a natureza recusar submeter-se ao espírito que emerge, então a alma deve retirar-se da natureza. Quer dizer, esse é o pensamento, digamos, desse absolutista, né, do espírito. Então, assim, é uma tendência dual do emergir espiritual. De um lado, o ímpeto para estabelecer a todo custo a consciência espiritual no ser, mesmo se para isso for preciso rejeitar a natureza. E do outro, uma insistência para estender a espiritualidade a todas as partes de nossa natureza. Mas até que a primeira tendência seja realizada em sua totalidade, a segunda só pode ser imperfeita e hesitante. Estabelecer uma consciência espiritual pura é o primeiro objetivo na evolução do homem espiritual. Então, estabelecer uma consciência espiritual pura é o primeiro objetivo na evolução do homem espiritual. Para o buscador espiritual, essa realização e a aspiração dessa consciência para entrar em contato com a realidade, o self, ou o ser divino, devem ser a primeira e mais importante preocupação, e mesmo a única, até que seja realizada em sua totalidade. É a única coisa indispensável, e cada um deve cumpri-la seguindo a via que lhe é possível e conforme as capacidades espirituais desenvolvidas em sua natureza. Então, ao considerarmos o progresso alcançado na evolução do ser espiritual, devemos olhar dois lados. Considerar os meios, as linhas de desenvolvimento utilizadas pela natureza e observar os resultados concretos conseguidos por ela no indivíduo humano. Há 4 linhas principais que a natureza seguiu para tentar abrir o ser interior. Então, quais são as 4 linhas? Então, a religião, o ocultismo, pensamento espiritual e a realização espiritual e experiência interior. Então, religião, ocultismo, pensamento espiritual e a realização espiritual e experiência interior. Então, são as 4 linhas principais que a natureza seguiu para abrir o ser interior. As 3 primeiras, quer dizer, religião, ocultismo, pensamento espiritual, são vias de aproximação. São vias como que etapas. A última, que seria a realização espiritual e a experiência interior, é a avenida decisiva que nos faz entrar. Enquanto esses 4 poderes agiram de modo simultâneo
mais ou menos conectados. Algumas vezes em colaboração instável, outras vezes em disputa um com o outro, ou separados e independentes. A religião admitiu um elemento oculto em seu ritual, cerimônias e sacramentos. Apoiou-se no pensamento espiritual e, algumas vezes, fez derivar dele um credo ou uma teologia, ou apoio para sua filosofia espiritual. O Ocidente, de modo geral, seguiu o primeiro método, enquanto o Oriente seguiu o outro. Mas a experiência espiritual é o objetivo e a realização final da religião, seu céu e seu cume. Algumas vezes, a religião também baniu o ocultismo, ou reduziu ao mínimo seu próprio elemento oculto. Rejeitou a mente filosófica como se fosse uma estranha, com o intelecto seco. Apoiou-se com todo o seu peso em credo e dogmas, na emoção e no fervor piedosos e na conduta moral. Reduziu ao mínimo ou dispensou a realização e a experiência espirituais. Então, a religião, e aqui quando fala de religião, são as religiões, né? A gente conhece, quer dizer, um pouco a história das religiões no Ocidente como, de certo modo, não de certo modo, mas claramente, assim, perseguiu, assim, a ciência, e no caso a ciência estava, assim, nos inícios, né? Mas tudo que era um progresso, né? Quer dizer, assim, essa coisa de manter o indivíduo submetido, né, a regras, a dogmas, a medos, a estruturas fixas. Mas, ao mesmo tempo, manteve, de certo modo, se a gente pensa em certos rituais cristãos, a missa, assim, mesmo a missa, que é o ritual assim, mais que se manteve, né, tem um elemento, assim, se poderia dizer, oculto, né, mas que acho que não vai muito longe, né? Quer dizer, se mantém dentro do milagre, dentro do mistério, né? Assim, não elabora, não. Então, o elemento assim da crença é sobre não questionar, né? Quer dizer, não manter a mente embrulhada, né? Assim, então certas religiões vão ao extremo, quer dizer, você realmente não pode pensar absolutamente nada que não seja dentro desses parâmetros extremamente pré, pré, pré-concebidos, né? Organizados, concebidos, e não pode pensar fora disso. Então, essas religiões dispensou, quer dizer, dispensou experiências espirituais, como o Cherubim diz aqui, dispensar o valor, né, do contato individual de cada um com o ser divino, né, que inclusive no cristianismo houve casos assim maravilhosos, assim, de experiências assim muito místicas, né, que são conhecidas, mas que muitas vezes a igreja tentou como que cobrir, né, abafar. Então, o ocultismo. O ocultismo, algumas vezes, colocou a espiritualidade como objetivo,
e seguiu o conhecimento e a experiência ocultos como meio para aproximar-se dela, e formulou algum tipo de filosofia mística. Mas, na maioria das vezes, manteve-se dentro dos limites do conhecimento oculto e suas práticas, sem nenhuma perspectiva espiritual. Voltou-se para a taumaturgia, ou a mera magia, ou mesmo desviou-se para o diabolismo. A filosofia espiritual, com muita frequência, buscou na religião um apoio ou uma via para a experiência. Ela nasceu da realização e experiência, ou construiu suas estruturas como um meio para atingi-las. Mas muitas vezes também rejeitou toda a ajuda, ou todos os entraves da religião, e prosseguiu por sua própria força. Seja satisfeita com o conhecimento mental, seja confiante que descobrirá sua própria vida, sua própria via de experiência e uma disciplina eficaz. Então, o ocultismo, dentro desses quatro elementos, esses quatro caminhos, é um daqueles assim que mais atraiu certo tipo de pessoa, né? Porque o ocultismo, no fundo, seria a tentativa de controlar as forças do universo, as energias, né, de vida, as energias do universo. E, e isso atrai muito pelo poder que isso pode dar. As pessoas que são muito atraídas pelo poder são muito atraídas, digamos, pelo oculto. E o oculto é o caminho talvez mais perigoso, né, desse daqui, porque você abre espaços, né, você abre domínios que podem se tornar incontroláveis. Então, a mãe Shaurobindo, ele sempre, inclusive outros mestres, eu acredito, alertaram sempre muito para isso, né? Então, é uma coisa que a mãe sempre disse, né? Quer dizer, ela sempre... E a mãe era uma grandíssima ocultista, mas ela nunca aplicou, nunca usou isso, digamos, ao menos que se saiba, né? Na organização da vida, na vida do ashram, na vida com discípulos, ela nunca usou isso como elemento, não. E, e justamente como é uma coisa que toca esses domínios invisíveis, eles são muito enganadores. As pessoas podem se deixar realmente tomar, né, por forças que são atraentes, muito atraentes, mas que podem, na maioria das vezes, levar a um abismo espiritual. Então, assim, é bom, é importante a gente ter, mesmo porque há coisas que a gente que são se confunde, né? Porque o espiritual, quer dizer, a vida, hoje em dia esse nome, assim, a palavra, né, espiritual, se usa muito, né? Que as pessoas, ah, não, eu sigo um caminho espiritual, eu sou uma pessoa espiritualizada, ou... mas não é bem assim, quer dizer, não é só meditar, ou se vestir de branco, ou, ou, ou fazer práticas, ou ser vegetariano. Tudo isso são coisas assim muito boas, mas não é isso que faz uma pessoa espiritual. Não é, a espiritualidade é mais do que isso, nós vimos aqui, né? Muito mais do que isso. Quer dizer, não é nem que é mais, é outra coisa. E, então, e mesmo certas pessoas que têm certas capacidades, a gente considera essas pessoas espirituais. Nós temos exemplos, assim, por exemplo, de, digamos, um poder de cura. Quer dizer, o poder de cura é um poder vital, quer dizer, não é um poder espiritual. Então, tem pessoas que têm esse dom, isso existe. São pessoas que têm uma certa capacidade de perceber a desarmonia e tal, e conduzir, né, a uma coisa mais saudável. Então, isso existe, isso são capacidades, são dons, digamos. Mas não é isso que faz uma pessoa espiritual.
Então, é isso que faz equívocos. A gente pensar que essas coisas são coisas que tudo isso que sai, digamos, das normas que a gente conhece, são coisas espirituais. Não são. De fato, não são. Se essas capacidades elas existem, mas existem em certos planos. Existem no plano vital, existem no plano de um certo tipo de mente, de pessoas que têm uma perspectiva de uma mente mais, digamos, que pode perceber certas coisas. Quer dizer, isso fica no plano mental. Ou o poder de cura é o poder do plano vital. Isso o Cherubino diz isso, e isso é muito claro, que ele está lidando com o poder da vida. Então, é um poder vital. Mas a gente confunde isso tudo. Então, tudo que sai um pouco da norma se considera espiritual, mas não é. Então, isso você clarificar muito essas coisas nesse discernimento, né? Essa sinceridade, esse discernimento, que é preciso que tenha um certo cuidado nisso, consigo mesmo, no sentido de não se fazer ilusões, né? Quer dizer, a aspiração vai junto com o discernimento. Quer dizer, a aspiração e o discernimento. Eu diria mesmo certas escolhas na vida, né? Quer dizer, certas escolhas que, à medida que essa aspiração se desenvolve, à medida que a gente cresce, essas escolhas, essas decisões vão mudando, né? Porque a gente vai conseguindo ver que o que é que nos leva, aonde nos leva. Então, isso faz parte também desse crescimento. Quer dizer, a gente se encontrar aqui aos domingos e ler Chororobinho deve nos conduzir também a uma coisa efetiva na nossa vida, né? Isso deve nos conduzir a alguma coisa. Isso deve ficar presente, né? Não é só esse encontro, deve ser mais do que esse encontro, é isso que eu quero dizer. Então, a experiência espiritual serviu-se dos três meios que nós vimos já, né? Como ponto de partida, mas também dispensou todos eles, contando apenas com sua própria força. Desencorajou o uso de conhecimento e dos poderes ocultos, por considerá-los atrações perigosas e obstáculos inextricáveis, e buscou apenas a verdade pura do espírito. Dispensou a filosofia e alcançou seu objetivo por meio do fervor do coração ou por uma espiritualização mística interior. Pôs de lado toda crença, cerimônia e práticas religiosas, considerando-as um estágio inferior ou uma primeira via de aproximação, e prosseguiu, deixando atrás todos esses suportes e livre de todas essas armadilhas, para o contato puro da realidade espiritual. Todas essas variações que conduziu a isso, né, tudo isso foi necessário. O esforço evolutivo da natureza experimentou todas as vias a fim de encontrar seu verdadeiro caminho, o caminho total para a consciência suprema e o conhecimento integral. Pois cada um desses meios ou abordagens corresponde a algo em nosso ser total e, portanto, a algo necessário ao objetivo total da evolução da natureza. Há quatro necessidades para a autoexpansão de nosso ser, se o homem não quiser permanecer o que ele é agora em sua natureza fenomênica. Então, o que ele é um ser que vive na superfície em um estado de ignorância, que busca obscuramente a verdade das coisas e junta e sistematiza fragmentos e seções do conhecimento. Uma pequena criatura, limitada e semicompetente,
da força cósmica. Ele deve conhecer-se e descobrir e utilizar todas as suas possibilidades. Mas para conhecer-se inteiramente e conhecer o mundo inteiramente, ele deve buscar aquilo que se encontra por trás de sua própria natureza e aquilo que é exterior a ela. Mergulhar profundamente em sua própria superfície mental e na superfície física da natureza. Então, eu acho que a gente vai rever isso um pouquinho aqui. Então, há 4 necessidades para a autoexpansão do nosso ser, se o homem não quiser permanecer, ele é agora. O que é que ele é agora? Então, nós, um ser que vive na superfície é um estado de ignorância, que busca obscuramente a verdade das coisas e junta e sistematiza fragmentos e seções de conhecimento. Uma pequena criatura, limitada, semicompetente, da força cósmica. Uma pequena criatura, limitada, semicompetente, da força cósmica. Ele deve conhecer-se e descobrir e utilizar todas as suas potencialidades. Mas para conhecer-se inteiramente, conhecer o mundo inteiramente, ele deve buscar aquilo que se encontra por trás de sua própria natureza e aquilo que é exterior a ela. Mergulhar profundamente em sua própria superfície mental e na superfície física da natureza. Então, os 4 pontos, eu creio, vamos ver, né? Eu creio que seriam essas coisas que a gente tem que descobrir em si, descobrir em todo, né? Porque, no fundo, a gente vive tão essa camadinha, né, de vida que a gente conhece, que pensa que conhece, e que a gente não, e a gente não sabe nada do que está além disso, né? O que veio antes, o que veio depois, o que não, a gente ignora, né, isso tudo. Então, ele diz aqui, isso só pode ser feito se ele conhecer seu ser interior mental, vital, físico e psíquico, seus poderes e movimentos e as leis e processos universais da mente e da vida ocultas que se encontram por trás da fachada material do universo. Esse é o campo do ocultismo, se tomarmos a palavra em seu sentido mais vasto. Isso aqui é muito interessante, porque, mais uma vez, o que faz mudar é a atitude, né? É a sinceridade, a pureza do ser. Então, se isso se torna justamente parte do conhecimento, da busca do conhecimento, então ele vai conhecer seu ser interior, mental, vital, físico e psíquico, seus poderes e movimentos e as leis e processos universais da mente e da vida ocultas que se encontram por trás da fachada material do universo. Então, esse é o campo do ocultismo, se tomarmos a palavra em seu sentido mais vasto. E como o Chorobino coloca, é como se isso já muda, né? Porque isso faz parte do conhecimento, na via do conhecimento, na via do yoga. É esse conhecimento mais vasto, né? Que é o conhecimento que não busca ser reconhecido, o conhecimento que não busca por ambição, mas que busca porque quer encontrar sua origem, quer voltar à sua origem. Então, isso é uma outra coisa.
Chileno diz, né? Então, esse é o campo do ocultismo. Se tomarmos a palavra nesse sentido mais vasto, esse oculto é aquilo que nós não vemos, né? Então, a gente deve aprender a ver. E deverá também conhecer o poder ou os poderes escondidos que controlam o mundo. Se há um self cósmico, ou espírito, ou um criador, o homem deve ser capaz de entrar em contato com ele, ou com isto, e permanecer em qualquer contato ou comunhão que seja possível. Entrar em algum tipo de sintonia com os seres mestres do universo, ou com o ser universal e sua vontade universal, ou com o supremo ser e sua suprema vontade. Ser capaz, em sua vida e conduta, de seguir a lei que lhe for dada por esse ser e o objetivo que lhe for assinalado ou revelado. Deve elevar-se aos cumes mais altos em sua vida presente ou em sua existência futura, como esse ser exige. Se não existir um tal espírito, ser universal ou supremo, o homem deverá saber o que existe e como elevar-se a isso, e sair de sua imperfeição e impotência atuais. Isso é muito, 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 muito forte, né? Como, finalmente, isso é o conhecimento, né? E esse conhecimento, ele abrange tudo, né? Ele abrange o que está por trás das aparências, ele abrange o que está dentro de nós, nossa sinceridade, nossa busca. E a entrega, né? A entrega, porque ele diz, quer dizer, ele entrar em algum tipo de sintonia com os seres mestres do universo, ou com o ser universal e sua vontade universal, ou com o supremo ser e sua suprema vontade. Então, ser capaz em sua vida de seguir a lei que lhe for dada por esse ser e o objetivo que lhe for assinalado ou revelado. Deve elevar-se aos cumes mais altos em sua vida presente ou em sua existência futura, como esse ser exige. Então, se por acaso, aí vem a Cherubim, né, que assim, tudo é assim, né, vasto e aberto, mas se esse ser não existe, esse tal espírito não existe, mesmo assim o ser humano deve saber o que existe e como elevar-se a isso. Quer dizer, o que é importante é você saber, você ter o conhecimento, quer dizer, o que é que existe e como alcançar isso. Quer dizer, é isso que é importante. E sair dessa imperfeição nossa, dessa impotência onde vivemos, né? É isso. Então, esse meio de aproximação é o objetivo da religião. Seu propósito é ligar o humano ao divino e, por meio disso, sublimar o pensamento, a vida e a carne, a fim de que estes possam admitir a autoridade da alma e do espírito. Agora ele continua, mas esse conhecimento deve ser algo mais do que um credo ou uma revelação mística. A mente pensante deve poder aceitá-lo, correcioná-lo ao princípio das coisas e à verdade do universo, assim como é observado. Esse é o trabalho da filosofia. E no campo da verdade do espírito, esse trabalho só pode ser feito por uma filosofia espiritual, quer seu método seja intelectual, quer seja intuitivo. Mas todo conhecimento e esforço só podem dar frutos ao se transformarem em experiências e tornarem-se parte da consciência e suas operações estabelecidas. No campo espiritual, todo esse conhecimento religioso, oculto, filosófico e todo esse esforço devem, para ser fecundos, chegar a uma abertura da consciência espiritual. As experiências que fundamentam essa consciência
e continuamente a elevam, ampliam e enriquecem. E a construção de uma vida e uma ação em conformidade com a verdade do Espírito. Esse é o trabalho da realização da experiência espirituais. É muito incrível como ele define aqui e dá uma outra volta, né, a esses elementos, né, a religião, o ocultismo, a filosofia espiritual, etc. Como ele unifica isso tudo e dá um sentido tão vasto, né, tão completo, né, a esses elementos. Então, vamos continuar ainda o próximo parágrafo. Pela própria natureza das coisas, toda a evolução procede primeiro por um lento desdobrar-se. Pois cada princípio novo que desenvolve seus poderes deve fazer seu caminho a partir de uma evolução na inconsciência e na ignorância. Então, ele tem que sair, né, da ignorância, da inconsciência e fazer seu caminho. Quer dizer, cada princípio novo que desenvolve seus poderes deve fazer seu caminho a partir de uma involução na inconsciência e na ignorância. Ele tem a tarefa difícil de desprender-se da involução, arrancar-se do domínio da obscuridade do meio original, lutar contra a atração e a pressão da inconsciência e sua oposição e obstrução instintivas contra as misturas que dificultam e as lentidões cegas e obstinadas da ignorância. Então, no início, a natureza expressa um ímpeto vago, uma tendência imprecisa, um sinal do esforço da realidade oculta, submersa e subliminar, para emergir à superfície. Então, no início, a natureza expressa um ímpeto vago, uma tendência imprecisa, um sinal do esforço da realidade oculta, submersa, subliminar, para emergir à superfície. Então, depois disso, aparecem pequenas indicações semi-reprimidas daquilo que é para ser. Começos imperfeitos, elementos grosseiros, aparências rudimentares, pequenos quanta insignificantes, dificilmente reconhecíveis. Mais tarde, aparecem formações, pequenas e grandes. Uma qualidade mais característica e reconhecível começa a mostrar-se. Primeiro, parcialmente, aqui e ali, ou em baixa intensidade. Depois, cada vez mais vívida e formativa. E, finalmente, acontece o emergir decisivo, uma virada da consciência, o começo da possibilidade de sua mudança radical. Mas há ainda muito a ser feito em todas as direções. O esforço evolutivo encontra-se diante de um crescimento longo e difícil em direção à perfeição. O que foi realizado deve ser não apenas confirmado, protegido de recaídas e da atração para baixo, do fracasso e extinção, mas também abrir-se às suas próprias possibilidades em todos os domínios. Abrir-se à totalidade de sua completa realização, atingir sua estatura mais alta, sua sutileza, riqueza, amplidão maiores. Deve afirmar-se, abranger, abarcar tudo. Esse é, em toda parte, o processo da natureza. E ignorá-lo é não ver a intenção inscrita em seus trabalhos e perder-se no labirinto de suas operações. Então, assim, o que Chopin descreve aqui, de certo modo, o que acontece com o ser humano também, quer dizer, essa evolução, né, acontece em cada indivíduo e na humanidade, né, como um todo. E
Porque é preciso, né, que essa humanidade possa chegar a um mínimo, né, de desenvolvimento mental, para sair, digamos, da barbárie, né, em que nos encontramos. Em um momento assim, que se havia pensado que havia já passado, mas que não ainda estão dentro dessa barbárie, né? Como que é barbárie, que é nos seus estertores, né? Porque vai desaparecer. Então, como esse processo em nós, né? Que esse ser psíquico, esse ser que vai desabrochando pouco a pouco, que vai pouco a pouco tomando, alcançando, digamos, sua estatura em cada um. Esse mesmo processo na humanidade, se isso é lento no indivíduo, então se a gente pensa isso na humanidade, é, é muito lento, tudo, né? Aparentemente muito lento. Eu acho que depois do evento do supramental, então as coisas se aceleraram muito. Na verdade, que nos últimos 50 anos ou mais, foram assim, anos muito, muito fortes, muito poderosos, né? Que aconteceram muitas coisas e que nós estamos já, né, na época do espírito, né? Então, há uma aceleração, né, de coisas que devem desaparecer ou serem transformadas. Então, nós vamos, talvez, concluir aqui, ou parar aqui e continuar ainda no próximo mês. E vamos deixar aberto se alguém tiver alguma pergunta. Então, amigos, amigas, e tenhamos todos um dia cheio de luz, Feliz Natal. com muita luz, que todas, para a nossa terra tão sofrida. Muito obrigada. Feliz Natal. Obrigada, Diamante. Gratidão. Natal para todos de Recife.